Nesse instante, vamos todos fechar os nossos olhos, nos conectar a Jesus, nos conectar à espiritualidade que está disponível para nós a todo momento. E que nós possamos fazer com que esse canal seja de duas vias, porque nós precisamos estar disponíveis para a espiritualidade, para Jesus a todo momento também. Então, que nesse momento que estamos juntos para estudar um pouco mais do Evangelho do Cristo, possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber tudo aquilo que se faz necessário para o nosso refazimento. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Glória Cruz, que vai começar com o estudo. Então, para quem não me conhece, né, Priscila apresentou, meu nome é Glória, né? Eu agradeço aí a vocês a oportunidade, porque nesse momento eu estou podendo, de alguma maneira, através do Zoom, ficar em contato com a Caravana, que é um grupo que me acolheu há muitos anos atrás. Agradeço aí, tá? A todos vocês. Então, o estudo é nas pegadas do mestre de Vinícius, e o tema é Criaturas ou Filhos de Deus. A todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A qualidade de filho pressupõe a de herdeiros. Os filhos herdam dos pais, herdam em todo sentido, material e moral. Do físico, herdam traços fisionômicos que recordam a paternidade. Do moral, pela convivência, pelo exemplo e pela educação, herdam predicados e virtudes. É por isso que certas crianças, logo à primeira vista, despertam na imaginação de quem as vê a lembrança dos seus pais. Nem sempre, convém notar, essa recordação é sugerida pelo plástico da criança, mas particularmente pela aura que a envolve. Essa aura, às vezes, acha-se tão em harmonia com o astral ascendente que a figura do pai como que aparece num cambiante, fundindo-se na figura do filho. Segundo a palavra evangélica, o homem torna-se filho de Deus somente depois que aceita e põe em prática a moral divina revelada por Jesus Cristo. Antes disso, é criatura de Deus, ou seja, filho presuntivo apenas. De fato, como é ser filho sem ser herdeiro? Onde a herança paterna que testifique a filiação? Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser procurado. Como pode, portanto, o homem ser filho de Deus sem que reflita a imagem espiritual do Pai? Como pode ser filho de Deus se não herdou ainda os predicados e atributos que exornam o caráter da divindade? Como há de ser filho de Deus se não vê Deus através da aura que o envolve? Como há de o homem ser filho de Deus, que é puro espírito, se ele é todo animalidade, nada deixando transparecer de espiritual? Em verdade, como acertadamente ensina o Evangelho, o homem só se tornará filho de Deus quando se decidir a acompanhar as pegadas de Jesus, quando se identificar com Cristo, o unigênito do Pai neste planeta. Então, nesta leitura, uma coisa que me chamou a atenção foi esse trecho, né, dessa mensagem que Vinícius ele fala: o homem torna-se filho de Deus somente depois que aceita e põe em prática a moral divina revelada por Jesus Cristo. Nós, né, somos, né, que estudamos a doutrina espírita, né, nós
seguimos a Jesus, nós cremos em Jesus, né? E também acreditamos nos espíritos. E por acreditarmos também nos espíritos, a gente tem aquela confirmação. Kardec, quando ele fez na pergunta 625, né? Quando ele pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. E ele fala, né? Os espíritos respondem que é Jesus. Então, nesta frase, então a gente sabe que está no caminho certo, né? Seguindo a Jesus. Acho que nós não temos dúvida nenhuma em relação a isso. Mas ele chama a atenção aqui, olha, é aquele que aceita e põe em prática a moral divina. Ou seja, nós aceitamos, né? E o que seria a moral divina, né? A moral divina, ela são as leis naturais, né? As leis morais divinas, né? Que são as leis naturais da vida, né? E elas foram reveladas a todos os tempos, né? Pelos sábios, né? Todos que estudaram as ciências, né? E buscam o sentido da vida, eles estudam as leis divinas. E na pergunta 626 do Livro dos Espíritos, Kardec, os espíritos também falam: as leis divinas estão escritas no livro da natureza, e todo o homem de bem que busca meditar sobre a sabedoria das leis divinas as reconhece, as compreende e as ensina, né? E nós tivemos assim a felicidade, né? Porque Kardec nos honrou na parte 3 do Livro dos Espíritos, que ele trata de todas essas leis morais. Então, nós temos material para a gente, pelo menos, se esforçar, né? Para a gente estudar. A gente tem material. São 12 capítulos que ele descreve as leis morais da vida, né? E cada capítulo é dedicado a uma lei. Ele vai fazendo essa análise, fazendo as perguntas e as respostas dadas pelos espíritos. Então, quanto a essa questão, nós sabemos, né, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós escolhemos isso para a nossa vida, né? E isso já é um motivo de felicidade nessa encarnação, de nós estarmos trilhando aqui na órbita terrestre com essa orientação, né? Sermos seguidores de Jesus e seguirmos a doutrina espírita. Porém, né, como nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, essa questão que ele falou, que Vinícius tratou, né, que devemos pôr em prática a moral divina, né? Essa é o grande problema da gente. Aceitar é fácil, né? Aceitar o Cristo é fácil. Agora, pôr em prática a moral divina é a nossa grande dificuldade. Mas a gente sabe que é um trabalho, né, de esforço, né? Porque o nosso desejo é o quê? É a gente vivenciar o Cristo em nós, né? O Cristo, ele já se manifestou, né? Quando ele já veio à Terra, ele já era um Cristo manifesto. Ele já seguia todas as orientações das leis de Deus, né? E nós temos esse Cristo em nós. E a gente tem que desenvolver todos os dias. Nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, então, em cada encarnação nossa, reencarnação nossa, nós vamos desenvolvendo, porque nós também temos que aprender esses atributos de Deus e colocá-los em prática na nossa vida. Então, eu peguei uma obra que fala do Alírio Cerqueira Neto, não sei se vocês já conhecem, ele é um autor espírita que ele traz nos livros dele uma proposta de estudar as obras
da mentora Joana de Ângeles, mas sobre um aspecto que Joana de Ângeles faz isso no livro dela, nos livros dela, que é um aspecto de um convite terapêutico de Jesus. Ele tem um olhar psicológico, né, nas passagens evangélicas. E esse livro ele vai fazendo essas abordagens, sabe, sobre estas passagens, né? Então, Jesus, ele é um espírito puro, né? Então, ele já tem todos esses atributos. Mas ele tem essa missão divina, que é a de nos ensinar que a verdadeira vida é a vida espiritual e que ela não é vivida aqui na Terra, né? Por isso que ele falava, meu reino não é deste mundo, né? E ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a missão de Jesus é para nos aproximar de Deus. E a gente, através das lições dele, e que Kardec muito bem, né, nos auxiliou também no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele teve a delicadeza, né, de organizar primeiro as passagens evangélicas, depois ele fazia os comentários pessoais dele, né, dentro de uma intuição, né, divina, e depois ele colocava todas as orientações dos espíritos. Então, material, como a gente tem, né? A parte teórica é fácil, né? A gente tem muito material, mas a gente tem que vivenciar isso no dia a dia. Então, o Alírio, ele cita uma passagem do Evangelho de Jesus, Mateus, em que fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descansos para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, ele comenta, né, que Jesus, ele todas as vezes, ele usa o verbo no imperativo. E isso é como se ele nos estivesse remetendo a um dever, sabe? E com esse verbo no imperativo, ele nos faz esse convite, convocação. E com isso, ele vai nos convocar a acessar as leis de Deus que estão escritas aonde? Na nossa consciência. E a gente vai ter que ficar fazendo esses exercícios para despertar sempre a nossa consciência, para podermos sempre estarmos também praticando as leis de Deus, as leis divinas, né? Então, ele faz assim, ele comenta que nesse convite, nessa passagem, tem o vinde, o tomar e o aprender. Então, esses convites, né, que são feitos, eles nos dizem o seguinte, que todos nós somos aprendizes, né? Somos aprendizes da vida. Então, a gente vai despertando dentro do nosso coração, né, esses ensinamentos. E o Vinícius, ele é muito enfático nessa passagem, porque ele fala assim, ó, o homem só se tornará filho de Deus quando se decidir a acompanhar as pegadas de Jesus. Então, ele reforça isso, né? Que nós só vamos nos tornar. Então, não basta a gente crer, né? A gente tem que acompanhar as pegadas do Mestre, como fala o título do livro que a gente está estudando, né? Então, ele faz algumas propostas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente tentar colocar em prática, é a gente saber que a gente tem que nascer em nós o desejo de mudança. A gente, como fala Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é a pergunta, 900 e não sei o quê, pode me dar uma cola. Ele fala, né, que ele todas as noites ele fazia aquela revisão
sobre o comportamento das coisas que ele agia no decorrer do dia, né? Por quê? Porque ele fazia aquela análise, porque ele tinha o objetivo de fazer análise para mudar e corrigir aquilo que ele reconheceu que ele não agiu corretamente. Então, nós temos que tomar essa decisão firme, né, em direção à mudança. Temos que ter essa coragem de fazer esforços continuados, sermos pacientes, perseverantes. Temos que ter a disciplina, no processo, né, de carregar o fardo de cada dia, que com Jesus esse fardo se torna mais leve, né? E o seu jugo é o cumprimento da lei, do amor, da justiça e caridade. Então, quando Jesus fala, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, Jesus, ele veio para todos, né? Mas ele faz um chamado àqueles que admitem que assim, eu estou cansada de tantas dificuldades, né? Nós escolhemos também seguir Jesus porque a gente já viu que esse é o caminho. Então, se a gente está... por que a gente fica cansado, né? Isso daí é decorrente do quê? Das nossas rebeldias ainda, né? Nós somos ainda muito orgulhosos, né? Ainda não aprendemos a vivenciar o amor em plenitude. Então, nós sempre caímos em sofrimento. Então, mas se eu me reconhecer em sofrimento e eu resolver dar um basta nesse sofrimento, não é que os problemas vão se acabar. Os problemas da vida vão continuar. Mas eu estou fazendo uma proposta de mudança para mim. Porque aí a gente vai buscar as soluções de problemas sem o desespero. Sem o desespero e confiando. Confiando em quem? Na prece, nos nossos guias e amigos espirituais, no nosso anjo guardião e clamando também por Jesus. Porque quando a gente reconhece que a gente está nesse estado de rebeldia e que deseja mudar, a gente molda o nosso coração para a gente ir no encontro desse amor de Jesus, né? E é o que ele fala, eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar. Mas se a gente não quiser ir em busca disso, não tem como nos aliviar, porque a ação é nossa, né? E Jesus, ele fala, a gente vai ficar só clamando aos céus e cometendo erro, clamando? Não, Jesus sempre orientava o quê? Para que nós não voltemos a quê? A pecar. Ele dava sempre essa orientação, para a gente não voltar a pecar. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer também para mudar é me autoacolher. Eu tenho que fazer um autoacolhimento. Porque como é que eu vou amar ao próximo se eu não amo a mim mesmo? Né? Então, eu tenho que fazer esse autoacolhimento. É um acolhimento amoroso. Eu tenho que desenvolver os sentimentos não só em relação, né, ao próximo, mas eu tenho que ter a autoestima, né? Eu tenho que me autoaceitar, né? Porque eu estou em processo de evolução. Não é porque nós caímos, né? Hoje eu errei, mas eu reconheço que aquilo é um erro, né? Nós vamos errar aí ainda bilhões, até a gente conseguir ter esses atributos de Deus, a gente vai ser bilhões de anos aí que a gente ainda vai trilhar aí as dificuldades. Mas a gente tem que se autoaceitar, autoconfiança, né? Porque todos nós temos limitações, mas nós também temos que ter autoconfiança, reconhecer que também nós somos capazes de superar as nossas limitações, né? E também eu sou herdeiro de Deus, eu também tenho que valorizar isso, reconhecer que sou herdeiro de Deus, que eu estou fazendo um esforço para me melhorar, porque
E também, né, o respeito, né? Eu também tenho que me autorrespeitar. Se eu não me respeito, né, se eu permito que as pessoas não me respeitem, eu não vou saber respeitar o próximo também. Então, nós temos uma série de limites, né? Nós temos uma série de dificuldades. Essa proposta é uma proposta de trabalhar a psicologia com o evangelho. Quem sabe desse tema é o Serginho, não sou eu não, tá? Ele é quem sabe. Então, ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é observar a lei divina, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, a gente tem que aprender, né? Aprender, né? E aí, tomar essa lei da justiça, do amor e caridade como uma diretriz para a minha vida, né? Então, fazer esses exercícios de amor, de mansidão, de humildade, mas eu tenho que sentir tudo isso do meu coração, não é? Aí não é a mente, não. São sentimentos, despertar em nós sentimentos verdadeiros, de amor, né? E também ele fala assim, né? Encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Se eu busco me asserenar, né? Ter a minha consciência tranquila, eu vou conseguir um pouco mais de harmonia no meu interior. Porque o mundo é complicado. O mundo é muito complicado. E aí, aonde que a gente vai buscar esse consolo, esse conforto, se não for somente nos braços de Jesus? Então, ele fala, a gente não tem outro caminho. Então, quando ele também fala, né? O meu fardo é leve, né? Você buscar Jesus, fardo leve. Hoje já é um pouco diferente, né? No tempo dos discípulos, dos apóstolos, eles sofreram muito, mas eles até iam naquele sofrimento com alegria no coração, porque eles entendiam que aquele era o melhor caminho e aquela confiança na vida futura. Então, aquilo dali não era um problema para eles. Então, talvez para a gente fosse, né? Talvez ainda para a gente fosse hoje, ainda ser entregues aos leões, né? Mas o fardo com Jesus, de qualquer forma, é leve. Então, a gente tem que tentar buscar tornar a nossa vida mais suave, né? Por meio desses aprendizados. Eu vou fazer muito rapidamente aqui uma leitura de um estudozinho que tem Herdeiro de Deus, que é de Joana de Ângeles. Ela fala assim, considerando-te a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possui tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazer-te receptivo ao pensamento divino em tudo, em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que conquistes. Dispõe de todos os bens e poderes que estão... Desculpa, gente. Dispõe de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los a confiança e a fé, bem como o esforço que desdobrares a capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar
esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Então, terminei aqui porque essa passagem, né, tem exatamente o título Herdeiro de Deus. Como eu citei também Joana de Ângeles, achei correto a gente fazer essa leitura. Depois eu vou colocar isso aqui no grupo, no nosso grupinho, para a gente poder reler, tá bom? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus em agradecimento por essa oportunidade desse nosso encontro. E é sempre tão bom a gente falar, né? O nome de Deus, falar o nome de Jesus. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, tua proteção. Te rogamos, Senhor, que tu possas, como filhos pedintes que somos, aliviar, Senhor, as nossas dores, as nossas dificuldades que temos para trilhar na terra, Senhor. As nossas dificuldades, os problemas de saúde que encontramos nas nossas famílias, Senhor. Que tu possas aliviar cada uma dessas pessoas que são tão necessitadas, que são os nossos amores. Fica conosco, Senhor Jesus. Que Maria Santíssima nos envolva com seu manto sagrado de amor e nos cobre com a sua misericórdia. Que todos os nossos amigos de caravana possam estar presentes, nos auxiliando nos embates. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.